Oi, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos começar a estudar funções pela seção 1.1 do livro Cálculo do James Stewart. E o título desta seção é 4 maneiras de representar uma função, as quais são verbalmente, numericamente, visualmente e algebricamente. Uma função f é uma lei que associa a cada elemento x em um conjunto D exatamente um elemento chamado f de x em um conjunto E. Esquematicamente, nós vamos ter f vai de um conjunto D em um conjunto E e associa a cada elemento x do conjunto D exatamente um elemento f de x do conjunto E. O conjunto D vai ser chamado de domínio de f e o conjunto E vai ser chamado de contradomínio de f. A seguir, vejamos alguns exemplos. Em cada exemplo, nós vamos determinar se f é ou não é uma função. No primeiro exemplo, o conjunto D é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. O conjunto E é formado pelos elementos 5, 6 e 7. E ao elemento 1 do conjunto D está associado o elemento 7 do conjunto E. Ao elemento 2 do conjunto D está associado o elemento 5 do conjunto E. Ao elemento 3 do conjunto D está associado o elemento 6 do conjunto E. E ao elemento 4 está associado o elemento 7 do conjunto E. Notem que a cada elemento do conjunto D está associado exatamente um elemento do conjunto E. Então, mesmo o 1 e o 4 sendo associados ao elemento 7, nós temos que f é uma função. Já no segundo exemplo, o conjunto D é formado pelo elemento 8 e o conjunto E é formado pelos elementos 9 e 10. E f é a lei que associa o elemento 8 ao elemento 9 e ao elemento 10. Notem que neste caso, o elemento 8 está sendo associado a dois elementos, aos elementos 9 e 10. Então, nós podemos concluir que f não é uma função. Agora, vamos analisar o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, o conjunto D é formado pelos elementos 11, 12 e 13, e o conjunto E é formado pelos elementos 14 e 15. E f é a lei que associa o elemento 11 do conjunto D ao elemento 15 do conjunto E e o elemento 13 do conjunto D ao elemento 14 do conjunto E. Notem que, apesar dos elementos 11 e 13 estarem associados, cada um deles, a um único elemento, o elemento 12 não está associado a nenhum elemento do conjunto E. Desse modo, nós podemos concluir que f não é uma função. Finalmente, no nosso último exemplo, o conjunto D é formado pelos elementos 16, 17 e 18, e o conjunto E é formado pelos elementos 19 e 20. F é a lei que associa os elementos 16, 17 e 18 do conjunto D ao elemento 19 do conjunto E. Notem que nenhum elemento do conjunto D é associado ao elemento 20 do conjunto E. Apesar disso, como cada elemento do conjunto D está associado a exatamente um elemento do conjunto E, nós podemos concluir que f é uma função. Nós já vimos que se f é uma função que vai de um conjunto D
em um conjunto E, o conjunto D é chamado de domínio de F e o conjunto E é chamado de contradomínio de F. Agora, nós vamos definir a imagem de F como sendo o conjunto de todos os valores possíveis de f de x quando x varia por todo o domínio de f. Assim, no nosso quarto exemplo, como f é uma função do conjunto D no conjunto E, nós temos que o domínio de f é o conjunto formado pelos elementos 16, 17 e 18. O contradomínio de f é o conjunto E formado pelos elementos 19 e 20. E a imagem de f vai ser o conjunto formado apenas pelo elemento 19. Porque vejam que não chega uma seta no elemento 20, ou seja, nenhum elemento do conjunto D está associado ao elemento 20. A seguir, nós vamos encontrar o domínio de cada uma das funções representadas algebricamente. No item A, f de x igual a raiz quadrada de x. No item B, g de x é igual a raiz quadrada de x mais 2. No item C, h de x é igual a 1 sobre x. E no item D, j de x é igual a 1 sobre x ao quadrado menos x. Como neste curso nós vamos assumir que os conjuntos D e E são subconjuntos do conjunto dos números reais, para determinar o domínio de cada uma destas funções, nós precisamos descobrir os valores de x pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que f de x esteja definida. Nós sabemos que a raiz quadrada de um número real negativo não é definida. Desse modo, no item A, nós temos que o domínio de f é o conjunto formado por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que o x é maior ou igual a zero. O que esquematicamente nós podemos representar assim, e na notação de intervalo, é o intervalo zero infinito fechado no zero, porque a raiz quadrada de zero é igual a zero, ou seja, está definida. Agora tomem cuidado, toda vez que aparecer uma raiz quadrada, nós precisamos que o que esteja dentro da raiz seja maior ou igual a zero. Assim, no item B, como g de x é igual a raiz quadrada de x mais 2, e nós temos que x mais 2 está dentro da raiz quadrada, o domínio de g vai ser o conjunto formado por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que x mais 2 seja maior ou igual a zero. Passando 2 para o segundo membro da desigualdade, nós vamos ter que o domínio de G é formado pelo conjunto dos elementos x pertencentes aos reais, tais que o x é maior ou igual a menos 2, o que nós podemos representar na notação de intervalo como o intervalo menos 2 infinito fechado no menos 2. Já para o item C, lembrem que não é possível dividir um número por zero. Desse modo, como h de x é igual a 1 sobre x, nós temos que o domínio de h é o conjunto formado por todos os elementos x pertencentes aos reais, tais que x é diferente de zero. O que nós podemos representar esquematicamente assim, ou seja, nós podemos considerar qualquer valor de x menor do que zero e qualquer valor de x maior do que zero. E nós podemos representar isso na notação de intervalo como
o intervalo aberto, menos infinito, zero, unido ao intervalo aberto, zero, infinito. Novamente, tomem cuidado. Toda vez que aparecer uma fração, o que estiver no denominador da fração precisa ser diferente de zero. Então, no item D, onde j de x é igual a 1 sobre x² menos x, nós vamos ter que o domínio de j é o conjunto formado por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que x² menos x seja diferente de zero. Agora, nós sabemos que se x² menos x é igual a zero, colocando x em evidência, x vezes quanto que dá x ao quadrado? É o próprio x, e x vezes quanto que dá menos x? É o menos 1. Então, nós temos que x vezes x menos 1 é igual a zero, o que implica que o x é igual a zero ou x menos 1 é igual a zero, ou seja, x igual a zero ou x igual a 1. Notem que se x igual a zero ou x igual a 1, também vale que x vezes x menos 1 é igual a zero, e aplicando a propriedade distributiva, nós obtemos que x² menos x é igual a zero. Ou seja, x² menos x é igual a zero, se e somente se x igual a zero ou x igual a 1. Como nós precisamos determinar os valores de x pertencentes aos reais, tais que x² menos x seja diferente de zero, ou seja, é a negação desta igualdade, nós vamos precisar determinar a negação desta sentença. A negação de igual é diferente e a negação de ou é e. Então, a negação de x igual a zero é x diferente de zero, a negação de ou é e a negação de x igual a 1 é x diferente de 1. Então, nós temos que o domínio de j é o conjunto formado por todos os elementos x pertencentes aos reais, tais que x é diferente de zero e x é diferente de 1. Na notação de intervalo, nós podemos representar com o intervalo aberto menos infinito, zero, unido ao intervalo aberto 0, 1, unido ao intervalo aberto 1, infinito. O método mais comum de visualizar uma função consiste em esboçar o seu gráfico. O gráfico de uma função f é o conjunto de todos os pares ordenados x, f de x, tais que x pertence ao domínio de f. Ou seja, consiste de todos os pontos x, y no plano coordenado, tais que y igual a f de x e x pertence ao domínio de f. A seguir, eu vou esboçar o gráfico da função f, onde f de x igual a 2x menos 1. Para isso, eu fiz uma tabela escolhendo valores aleatórios de x e calculando os respectivos valores de f de x. Se x igual a menos 2, o f de x é igual ao f de menos 2. Onde tem x, eu vou substituir por menos 2. Então, nós vamos obter 2 vezes menos 2, menos 1. 2 vezes menos 2 é igual a menos 4, menos 4 menos 1 é igual a menos 5. Se você está devendo 4 e depois fica devendo mais 1, no total você está devendo 5. F de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2, menos 1 é igual a
menos 3. f de 0 é igual a 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0 é igual a 0. 0 menos 1 é igual a menos 1. f de 1 é igual a 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 é igual a 2, menos 1 é igual a 1. f de 2 é igual a 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 é igual a 4, menos 1 é igual a 3. Agora nós vamos representar os pontos encontrados no plano cartesiano. f de menos 2 é igual a menos 5. Se o x é igual a menos 2, o y é igual a menos 5. Ou seja, nós obtemos o ponto menos 2, menos 5. Se x igual a menos 1, y é igual a menos 3. x igual a menos 1, y é igual a menos 3. Nós temos o ponto menos 1, menos 3. Se x igual a 0, o y é igual a menos 1. Se x igual a 0, y é igual a menos 1, nós temos o ponto 0, menos 1. Se x igual a 1, o y é igual a 1. Então, nós temos o ponto 1, 1. E se o x igual a 2, o y é igual a 3. Nós temos o ponto 2, 3. Então, aqui nós temos o gráfico de f, que é esta reta. Desse modo, uma função pode ser representada verbalmente. Por exemplo, se nós considerássemos a função f de x igual a raiz quadrada de x, nós poderíamos dizer que f é a função que associa a cada elemento x a sua raiz quadrada. F pode ser representada numericamente com uma tabela de valores. F pode ser representada visualmente com um diagrama de flechas ou graficamente. E F pode ser representada algebricamente, como eu representei nos itens A, B, C e D.